Nessa aula eu vou te ensinar como inserir e como criar o texto no AutoCAD. Então nós vamos criar e depois vamos inserir um texto no AutoCAD. Como nós fazemos isso? A primeira coisa é ir no menu Annotate. Então quando você abre o AutoCAD, vem padrão nessa aba Home e nós vamos ir nessa aba Annotate. Então eu vou clicar nela e você pode ver que já tem uma parte bem maior sobre texto aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nessa setinha para criar um texto novo. Porque ele já vem um texto padrão, mas geralmente ele não está configurado de acordo com a nossa planta. Então eu vou criar um. Como que eu faço isso? Eu clico nessa setinha e ele já vai abrir esse menu aqui para a gente, que é aquele menu padrão para você escolher o tipo de letra, a fonte, o tamanho que você quer. Então vamos lá. A primeira coisa é clicar em New para criar um novo. Vou dar um nome para ele. Vou dar, colocar aqui, nomes. Que seriam os nomes dos ambientes, né? E vou dar um OK. E você pode ver que ele já criou aqui, nomes. Ele está com a letra Arial, regular e o tamanho tá 0. Então vamos editar. A fonte eu vou deixar Arial, eu não vou mudar. O estilo eu vou deixar regular também. Se eu quisesse eu poderia colocar negrito, itálico, negrito com itálico, mas eu vou deixar regular por enquanto. E o tamanho dela eu vou colocar ponto 15, que seria o quê? Cada letra vai ter ponto 15 de altura. Então lógico que a planta está em metros, por isso que está ponto 15, tá bom? Então vou colocar ponto 15. E aqui embaixo tem alguns efeitos, se você quiser colocar. Então, tem o efeito de virar de ponta cabeça a letra. Tem o efeito de trás para frente, então ele fica escrito como se fosse espelhado. Aqui tem o oblíquo, se você quiser mudar o valor aqui, colocar 50, você vai ver que seu texto fica angulado, mas eu vou deixar 0. Então é basicamente isso que você vai mudar. A fonte, o estilo e o tamanho. De resto, geralmente você não vai mexer. Então depois é só clicar em aplicar e clicar em close. E você pode ver que agora aqui em cima já está nomes, que é a nossa letra. E como que nós fazemos para inserir? Tem duas maneiras. Uma é multiline, para você colocar várias linhas. Então eu vou clicar aqui, multiline, eu clico nesse A bem grande, multiline. Ele já vai pedir para você clicar na nossa tela, então eu vou dar um primeiro clique aqui no ambiente e um segundo clique quase no final do ambiente, E agora ele já vai aparecer para você colocar o nome. Então eu vou colocar, cozinha, vou apertar um Enter para ir para a segunda linha, vou escrever, lavanderia. E aqui, vou colocar 15 metros quadrados, tá? Eu não sei se tem 15 metros, mas é só mais ou menos só para a gente entender. Então esse é o texto multilinha, você consegue colocar várias linhas. Depois é só apertar ESC e ele vai pedir, você quer salvar esse texto? Você coloca que sim. E nós já fizemos nosso primeiro texto. Então posso selecionar ele, arrastar para o lado se eu quiser. Se eu quiser editar, é só eu clicar 2 vezes nele, que ele vai entrar naquela caixa de texto. E aqui em cima nós temos todos aqueles parâmetros, alinhamento, se eu quero que fique no meio, na lateral, para o outro lado. Então aqui, se eu selecionar todo o nosso texto e colocar aqui, Center, ele vai ficar todo no centro daquele retângulo que nós fizemos. Se eu quiser que coloco para a direita, é só eu clicar nesse aqui, direita, ele vai alinhar com a direita. Então eu vou deixar no centro. E tá tudo certo. Aqui eu posso colocar também, se eu quero ela bold, né, que seria aquela letra mais grossa, você pode ver que ela já ficou mais encorpada, itálico, com traço no meio, com traço embaixo, com traço em cima. Você pode editar tudo isso aqui, Então se eu tirar o traço no meio, ele já faz com traço embaixo e um traço em cima. Às vezes é uma coisa que você quer dar ênfase, você pode usar isso aqui. Eu vou tirar tudo isso e não vou mexer em nada. Eu vou apertar ESC e colocar Yes, eu quero salvar. A outra maneira que tem
de inserir texto é eu vindo aqui em Multiline, mas clicando nessa setinha aqui do lado. Ó. Eu clico na setinha e coloco Single Line. Então ele vai inserir só uma linha de texto. Então eu vou clicar em Single Line, vou dar um primeiro clique aqui no nosso ambiente, vou colocar para o lado, ó, que eu quero que ela vá, então ela vai vir daqui para cá, e vou dar um segundo clique. E depois é só eu digitar, então eu vou digitar, ó, sala TV. E para mim sair desse comando eu tenho que apertar 2 enters. Então, ó, eu escrevi o que eu quero e agora eu aperto 1, 2. Pronto, tá salvo o nosso texto, ó, sala de TV. Mas esse só faz uma linha. Então, se você quer colocar várias linhas de texto, tem que ser aquele primeiro, o multiline. Tá certo? Para editar é a mesma coisa. Ó, eu posso clicar 2 vezes aqui. Opa, ó, clico 2 vezes e ele vai abrir e a gente pode digitar, escrever novamente. Ó. Então, se eu quiser escrever mais alguma coisa aqui, eu posso. Ó. Vou colocar aqui. Opa, apertei Enter sem querer. Ó. Vou colocar aqui, ó, sala estar e vou apertar Enter para sair. E você pode ver que ele já editou para a gente. Então tem duas maneiras, essa que é a single line e essa que é com várias linhas, né? Que seria essa multi-line. Agora outra coisa importante, se eu vim aqui na setinha para editar o meu texto ou criar um novo e editar aqui, ó, nomes, que é esses dois, tá na letra nomes, e mudar aqui, ó, para itálico e clicar aplicar e depois sair, todos os textos que foram feitos em nomes vai para itálico, tá bom? Então, essas são as duas formas de inserir texto e a forma de editar o texto. Você pode criar quantas variações você quiser de texto, então você pode ter texto para a parte de dentro da planta, texto para a parte externa, texto para anotações, e assim você deixa seu projeto cada vez mais organizado, para quando você bater o olho nele, você conseguir se achar facilmente. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima.